Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer poder estar de novo com vocês hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli, tá? E como eu falei, a nossa aula é de língua portuguesa. Então, hoje nós vamos trabalhar um gênero textual muito usado no meio escolar, tá? Então, você já ouviu falar da resenha? Esse é o nosso gênero textual de hoje, resenha. Ele é muito usado na escola. O professor às vezes pede para você fazer uma resenha e às vezes é confundido com um resumo, tá? Então a gente vai compreender um pouco esse gênero textual usado no meio escolar, que é muito usado pelos estudantes e às vezes é muito pedido pelos professores também, tá? A gente vai compreender como ele é composto e como ele pode ser organizado da maneira correta, tá bom? Acompanhe comigo aí na telinha para a gente entender um pouco mais desse gênero comigo. Vamos lá. Resenha. A resenha é um gênero textual de caráter técnico muito comum no meio acadêmico, que é, no caso, no meio escolar, como eu falei. Similar ao resumo, o objetivo desse texto é analisar e descrever os principais pontos de uma obra para facilitar a transmissão do conteúdo para um outro leitor, tá? Então, olha só, ele é similar a um resumo e ele contém as informações básicas de uma obra. Então, eu preciso ter esse cuidado, eu não posso inventar informações. Ele tem que ter fatos realmente da obra, tá bom? Vamos lá, continuando aí na tela comigo. Diferença entre resumo e resenha. Olha só, muito importante isso. Por mais que sejam textos com propósito muito parecidos, os gêneros resumo e resenha possuem algumas especificidades. A resenha tem como objetivo transmitir a opinião de um leitor sobre um conteúdo, o qual pode ser sobre um livro, um filme, um evento, ou até mesmo um álbum de música de um artista. Além disso, o ponto principal da resenha é a indicação da leitura na íntegra, ou não sobre o objeto resenhado, ou seja, tem o propósito de despertar a curiosidade do leitor a partir de uma análise crítica. Por outro lado, o resumo é um gênero textual que muitos dominam desde os anos iniciais do ensino fundamental, não é? Então, vale destacar que a única intenção desse texto é agrupar as principais informações sobre determinado tema, para servir como uma fonte de consulta mais rápida. Diferentemente da resenha, o resumo não tem o objetivo de ser crítico em relação ao seu conteúdo, mas sim de sintetizar informações. Então, vocês viram a diferença de resumo e resenha? A resenha eu posso até colocar a minha opinião falando sobre aquela obra que ela é interessante, para me instigar a vontade da pessoa ler aquele livro, assistir aquele filme ou aquele evento. O resumo, ele já se prende a detalhes sobre aquela obra, aquele filme, mas eu não exponho a minha opinião. Eu só coloco fatos específicos que tem ali, sobre aquele filme, aquele livro, que a pessoa pode encontrar quando ela for ler ou assistir, tá? Essa é a diferença. Vamos lá, continuando aí na tela comigo. Tipos de resenha. Existem dois tipos de resenha, a crítica e a descritiva. A resenha descritiva é uma apreciação acerca de um livro ou uma obra, cujo objetivo é unicamente descrever as informações contidas no texto original, de modo que o leitor consiga identificar que tipo de conteúdo pode ser encontrado. Aqui, o único propósito é ser informativo. Isso é resenha descritiva. Já a resenha crítica, como a gente vê aí, também conhecida como opinativa, ela apresenta um juízo de valor do leitor sobre o conteúdo resenhado. Nesse tipo de resenha, o conteúdo é apresentado como uma indicação ou um alerta sobre a leitura. Assim, é um texto com características argumentativas, pois tem como propósito convencer alguém sobre a leitura. Vocês estão vendo a diferença de uma resenha crítica e descritiva? Tá? A descritiva, o nome já até me ajuda a lembrar. Eu descrevo algumas partes da obra, do livro ali, tá? Lembrando de não ficar acrescentando nenhuma parte. Eu descrevo parte da obra ou do livro. Já a crítica, eu posso expor minha opinião, de maneira que eu estou expondo a obra de maneira crítica, os pontos que eu acho importantes ou não ali, a minha opinião daquela obra ou do livro, tá? Como a gente está falando. Continua aí na telinha comigo, vamos lá.
Vamos ver, ó. Como vimos, a resenha é um texto crítico acerca de uma obra ou assunto, certo? Então, esteja acostumado com as suas características, pois é um texto muito cobrado no meio educacional, pois possibilita uma análise simplificada de um conteúdo e a reflexão sobre ele. Então, vamos ver algumas características aí, ó. Primeira dela aí, ó. Descrição da obra analisada. Tá? Eu vou descrever a obra. Segundo aí, ó. Resumo das informações contidas no texto base. Eu vou ter um resumo das informações. Para não escrever o texto todo, faço um resumo. Depois, ó, uma inclusão de citações da obra resenhada para ilustrar um comentário. Eu posso citar algumas partes da obra, do jeito que está lá, sem acrescentar minha opinião. Tá? Eu cito uma parte da obra e exponho minha opinião depois. E depois, ó, a última aí, apresentação da opinião do leitor sobre o texto base. Então, como eu falei, estou lá fazendo resumo das partes importantes daquela obra, eu pego uma citação de um trecho da obra ali e depois eu ponho minha opinião sobre aquele trecho que eu destaquei, tá? Então, assim eu faço a resenha, tá? É uma forma de organizar de maneira adequada uma resenha, como foi colocado aí, tá? Continue na tela comigo, vamos lá. Então, importante, olha só o que é importante. Além disso, a elaboração de uma resenha requer os princípios básicos de qualquer texto, a coerência e a coesão. Todo texto de qualquer natureza deve obedecer a esses principais fatores textuais. A coerência permite a organização das ideias de modo que se obtenha um sentido e lógica entre as partes. Já a coesão possibilita a ligação entre as partes do texto de modo que evite repetição de palavras e haja sequenciação das informações. Outro detalhe muito importante é que em nenhum tipo de resenha deve-se adicionar informações novas ao texto original, apenas sintetizar de forma fidedigna o conteúdo lido e visto. Olha só essa informação importante, tá? Quando eu faço uma resenha, eu pego informações daquela obra, vou resumindo e colocando na minha resenha. Só que eu não posso ficar acrescentando nada da minha opinião, palavras que eu acho importante colocar ali, tá? Então, é importante essa informação. Eu preciso seguir o texto original, do jeito que está a obra ali, ou o filme, não posso ficar acrescentando nada novo ali, porque eu não sou a autora da obra, eu não sou quem produziu o filme ou o evento. Eu apenas estou fazendo uma resenha sobre aquele ou obra ou fato, tá bom? Então eu preciso seguir exatamente como a obra original. Não preciso ficar acrescentando nada novo não, tá? É importante essa informação. Continue comigo na telinha, vamos lá. Como fazer uma resenha passo a passo, olha só. Não há um limite em relação ao número de parágrafos, nem ao número de linhas para escrever uma resenha, apenas indicações de quais elementos devem estar presentes nesse tipo de texto. Então, a gente vai ver esses elementos agora. Então, vocês viram aí, ó, eu não tenho uma regra específica no número de parágrafos. Ah, eu vou fazer só uma folha, eu vou fazer só 12, eu vou fazer só 3 ou 4 parágrafos. Não tem uma regra específica. Depende do que o seu professor propor, tá? Se ele pedir lá só de uma folha ou de 2, aí é claro, você vai seguir de acordo com o que o seu professor propõe. Só que não tem uma regra específica, tem que só ter 3 ou 4, como em alguns textos às vezes é obedecido esse critério, tá? Numa resenha não tem isso, não tem um número específico de parágrafos não, tá bom? Só é preciso seguir os passos que a gente vai ver agora. Então a gente vai ver passo a passo o que tem que ter uma resenha, preste atenção aí, vamos lá. Primeiro parágrafo, olha só. Uma síntese geral da obra. O resenhista, ele explora os pontos centrais daquela obra. Isso no primeiro parágrafo. É importante você organizar seguir essa orientação aí, ó. Segundo parágrafo. A apresentação dos capítulos ou das partes da obra. É importante você colocar os capítulos e as partes da obra aí. Já no terceiro parágrafo, olha o que ele propõe aí, ó. Uma síntese de cada capítulo ou de cada parte da obra. O que vai acontecer em cada capítulo. No primeiro capítulo aconteceu isso, no segundo capítulo aconteceu aquilo, e aí você vai organizando. O ideal é que seja um parágrafo para cada capítulo ou parte. Olha só o que ele sugere, bem legal isso aí. O seu texto vai ficar bem
rico em informações. No quarto parágrafo, olha lá. Análise crítica do leitor, apresentação e informações particulares sobre a leitura da obra. Se é objetivo, claro, problemático, denso e etc. E uma possível recomendação de leitura ou alerta. Vocês estão vendo a forma que ele propõe para a gente organizar a nossa resenha? É bem legal a gente seguir esses passos. Sempre é importante a gente seguir esses passos para o nosso texto ficar bem organizado e coerente com o que é proposto, seja pelo professor ou até a obra que a gente está lendo, a gente fazer de maneira adequada e não ficar acrescentando informações desnecessárias, como ele falou aí, que é importante numa resenha. Afinal, eu estou fazendo a resenha de uma obra já realizada, já concluída. Eu não posso colocar ali fatos novos e ficar acrescentando informações. É diferente de uma produção livre, que lá eu ponho minha produção, minhas ideias e eu uso lá, tá bom? Uma resenha é bem diferente. Eu preciso seguir exatamente como a obra ela foi organizada, ou o filme, ou o evento, tá? É importante seguir esses critérios aí. Nesse texto que a gente está vendo hoje, que é resenha, e a gente tem que seguir esses critérios, é muito usado em escola, tá? Eu tenho certeza que você, de agora em diante, você vai usar bastante para o professor, ele sempre vai propor esse tipo de texto nos anos do seu estudo aí, tá? E que você tenha sucesso. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho e te aguardo na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras que a gente tem preparado com carinho para vocês aí. E te aguardo na próxima aula, tá? Tchau, tchau!